Como usar o futuro perfeito simples em inglês? Ele é um dos tempos verbais da língua inglesa e hoje eu vou te explicar como formar frases afirmativas, negativas e interrogativas nele. Bora aprender mais sobre a gramática do idioma? Bora entender inglês! O futuro perfeito simples ou futuro perfeito em inglês é usado para falarmos de eventos que terão sido concluídos até algum momento futuro. Vejam só este exemplo. My friends are coming over for dinner. They said they will arrive at 7 p.m. I will have finished cooking by then. My friends are coming over. Meus amigos estão vindo for dinner, para o jantar. They said, eles disseram, they will arrive, que vão chegar, at 7 p.m., às 7 da noite. E aqui temos a nossa frase no futuro perfeito. I will have finished, eu terei acabado, cooking by then, de cozinhar até lá. Ou seja, até a hora dos meus amigos chegarem, um momento no futuro, eu já terei concluído uma ação, a ação de cozinhar para eles. Outro exemplo. At the end of this month, I will have already finished my project. At the end, no final, of this month, deste mês, I will have already finished, eu já terei finalizado, my project, o meu projeto. Eu olho para um momento no futuro, aqui no caso, o final deste mês, e falo sobre algo que terá sido concluído, neste caso, o meu projeto, que eu já terei finalizado. Em frases no futuro perfeito em inglês, normalmente, algumas expressões relacionadas ao tempo são utilizadas. Pode ser um horário, por exemplo, podem ser termos como next week, próxima semana, next year, próximo ano, next month, próximo mês. Nesta frase aqui eu utilizei at the end of this month, ou seja, no final deste mês. Então, frases neste tempo verbal da língua inglesa geralmente terão a presença de termos como estes que marcam um certo tempo no futuro. Beleza? Ok, mas como formar frases no futuro perfeito simples? Vamos entender agora, então, a estrutura de frases neste tempo verbal. Em frases afirmativas, teremos o sujeito, que é quem faz a ação. Teremos a palavrinha will, que, como já aprendemos aqui no canal, é usada para colocar uma frase em inglês no futuro. Teremos a palavra have, que é o verbo ter no idioma. E teremos o verbo principal da frase no particípio. O particípio é uma das formas que os verbos em inglês têm. Existe a forma base, que é o verbo como ele é normalmente. Por exemplo, o verbo finalizar, finish. Sua forma base é essa mesmo, finish. Existe a forma no passado simples, que no caso do verbo finalizar é finished. E existe a forma no particípio, que no caso do verbo finalizar é finished também. Dependendo do tempo verbal que estivermos utilizando, vamos precisar usar alguma destas três formas básicas dos verbos. E para formar frases em inglês no tempo verbal futuro perfeito, o verbo principal da frase tem que estar na sua forma do particípio. Tem vídeo aqui no canal onde eu conto a forma no particípio de vários verbos da língua inglesa. Não deixe de conferir ele depois, pois vai complementar o nosso vídeo de hoje. Bom, então, esta é a estrutura de frases afirmativas neste tempo verbal. Sujeito, mais a palavra will, mais a palavra have, mais o verbo principal no particípio. Bora para uma frase de exemplo? My grandma will have retired by the end of this year. My grandma, minha avó, will have retired, terá se aposentado, by the end of this year, até o final deste ano. Temos o sujeito, que aqui no caso é minha avó, my grandma. Temos a palavra will, para indicar futuro. Temos o verbo have, que é o verbo ter. E temos o verbo principal da frase, retire, que é o verbo se aposentar. E ele está aqui na sua forma do particípio. O restante é o complemento, que adiciona mais informação para a nossa frase. Beleza?
Agora, se eu quiser transformar essa frase em uma pergunta, basta eu inverter o sujeito e a palavrinha will. Will my grandma have retired by the end of this year? A minha avó terá se aposentado até o final deste ano? Isso porque a estrutura de frases interrogativas no futuro perfeito em inglês é will mais o sujeito, mais a palavra have e mais o verbo principal no particípio. Ou seja, em perguntas, a palavra will tem que vir antes do sujeito da frase, ok? Vamos ver agora a estrutura de frases negativas neste tempo verbal. Mas antes, já clica no botão do like, por favor, para apoiar o canal. Isso faz toda a diferença para podermos continuar produzindo vídeos como este aqui, que te ajudam a aprender inglês online de graça pelo YouTube. Eu agradeço de coração. Voltando aqui para a nossa frase de exemplo afirmativa, se eu quiser transformar ela em uma frase negativa, basta eu colocar a palavrinha will na sua forma negativa, que é will not, ou abreviado won't. A frase ficará assim: My grandma will not have retired by the end of this year. Ou My grandma won't have retired by the end of this year. Minha avó não terá se aposentado até o final deste ano. A estrutura é, portanto, o sujeito mais a palavrinha will em sua forma negativa, will not, ou abreviado won't, mais a palavrinha have e mais o verbo principal no particípio. Deu para entender, pessoal? Me contem aqui nos comentários. Agora, uma observação curiosa. Quando o sujeito de uma frase no futuro perfeito em inglês for o pronome I, eu ou o pronome we, nós, é possível usarmos a palavrinha shall ao invés de will. Tanto shall quanto will são verbos modais da língua inglesa, só que will é muito mais comum de ser usado. Shall é uma palavra mais formal nos dias de hoje, mas para quem assiste séries de época em inglês, por exemplo, é fácil encontrar os personagens usando essa palavrinha. Shall é a forma afirmativa e shall not é a forma negativa. Vamos ver uma frase de exemplo. We shall have moved to England by the time they get married. We shall have moved. Nós teremos nos mudado to England, para a Inglaterra, by the time they get married, quando eles se casarem. By the time é uma expressão muito usada em frases no futuro perfeito. Ele pode ser traduzido como quando, ou seja, no momento em que algo acontece. No momento em que eles se casarem, um momento no futuro, já teremos nos mudado para a Inglaterra, ou seja, uma outra ação já terá sido concluída também no futuro. Agora, não deixe para o futuro a oportunidade de se inscrever aqui no canal. Temos novos vídeos indo ao ar toda semana por aqui, vídeos que vão te ajudar a aprender mais e mais sobre a língua inglesa. Não fique de fora. Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês e até o próximo vídeo para entender mais de inglês.